noite mais uma vez. Eu gostaria de dar continuidade hoje à nossa série de pregações, sermões positivos, nas cartas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Já passamos pela primeira carta, estamos no capítulo 3 hoje, da segunda carta. Eu gostaria de ler o texto, então, ao findar a leitura do texto, eu orarei por nós e então nós passaremos à exposição do texto das Escrituras Sagradas. Diz assim o texto de segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Nós leremos os versículos de 1 a 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Escute com fé. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Versículo 5, ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Até aqui a leitura da palavra de Deus, bendita seja a leitura pública das Escrituras Sagradas. Hoje nós veremos que o ponto principal desse texto é um texto simples, talvez não tenha nenhuma revelação, nada que você jamais escutou na sua vida, porém é um texto profundíssimo, é um texto que ainda em 2018, 2000 anos de igreja, gente, o assunto de oração ainda é um assunto controverso. Todos os pastores sabem que se você quer pegar a congregação, pregue sobre a vida de oração da congregação. Os encontros de oração da maioria das igrejas sempre são os encontros, as reuniões menos frequentadas. Se eu fizesse uma pesquisa aqui nessa congregação e perguntasse para você, não precisa levantar a mão, mas se eu perguntasse se você está contente com a sua vida de oração, você ora o quanto deveria orar. Você ora sem cessar, como a Bíblia nos comanda. Você trata a oração como a sua última alternativa em horas de tribulação. Creio que todos nós, se fôssemos honestos, diríamos, pastor, eu posso orar muito mais do que eu estou orando. Se eu fosse honesto com você, eu falaria, irmão, eu posso orar muito mais do que eu estou orando. Todos nós temos uma oportunidade, a necessidade e a obrigação de crescermos em nossa vida de oração. Paulo, nessas cartas, ele vem admoestando essa igreja, falando com essa igreja, encorajando essa igreja, e ele demonstra que ele também é encorajado por esta igreja que se tornou modelo entre todas as igrejas da Ásia, e ele, no capítulo 1, Paulo os louva, ele está feliz com ele. No capítulo 1, ele escreve em louvor da sua perseverança, como eles perseveram na prática santa e na doutrina sã. Paulo, no capítulo 2, os conforta e escreve acerca da realidade do retorno de Cristo. No capítulo 3, agora o qual nos encontramos e acabamos de adentrar, o apóstolo São Paulo escreve sobre a necessidade de trabalhar enquanto esperamos a volta de Cristo. Ele lhes dará uma correção, não porque ele esteja insatisfeito com essa igreja, mas ele corrigirá uma distorção da doutrina, ou de uma implicação da doutrina da volta de Cristo. Alguns dessa igreja aparentemente haviam se enveredado por uma doutrina, uma prática de que, mais ou menos assim, se o Senhor vai voltar, eu não vou mais trabalhar. Isso estava envenenando a igreja, causando problemas tremendos, e neste capítulo Paulo vai tratar com isso. Porém, Paulo começa o seu capítulo, começa esta porção das Escrituras com o assunto de oração. E como eu falei, a oração é sempre um assunto controverso, não só porque todos nós, se formos honestos, podemos dizer que temos muito espaço ainda para melhorar, para crescer, para amadurecer, para orar mais,
para melhorarmos nossa vida de oração, mas não só por isso, mas porque sempre aparecem dúvidas sobre ou acerca do que é de verdade a oração. Muitos de nós talvez já tenhamos tido a pergunta: se Deus é soberano, por que orar? Se Deus sabe de todas as coisas que se passam e de tudo que se passará, e Ele determina tudo o que virá a passar, por que então orar se eu não vou mudar a vontade de Deus? Se eu não vou oferecer nenhuma informação nova para o Senhor, para que Ele então mude de ideia a respeito de um assunto e faça o que eu preciso que Ele faça, que faça o que eu quero que Ele faça por mim? Por que então orar, se Deus já está no perfeito controle de tudo? Por que orar se Deus sabe o que vamos pedir, mesmo antes de pedirmos? Muitas dessas perguntas são perguntas que permeiam a vida, seja intelectualmente ou praticamente, de cristãos, muitas vezes que nasceram e viveram suas vidas inteiras no Evangelho. Pessoas ainda meditam neste assunto, não entendendo o verdadeiro caráter da oração. Então, para que nós tenhamos um contexto da mentalidade, da ideia de Paulo, do apóstolo e dos apóstolos e da Bíblia, quanto a oração, eu gostaria de falar algumas coisas sobre a oração para que nós possamos começar, e eu lhe darei algumas razões pelas quais nós devemos orar. Razão número 1 é que a oração é uma forma de servirmos a Deus. Oramos porque Deus nos ordena que façamos. Filipenses nos dá esse comando, esta própria carta de Tessalonicenses nos dá esse mandamento: orai sem cessar, capítulo 5, versículo 17. Razão número 2 é que a oração foi praticada por Cristo. Cristo nos deu o exemplo da oração. Se o Filho de Deus, a palavra encarnada, o eterno Deus, a segunda pessoa da Trindade, Criador do universo, sem o qual nada do que existe existiria. Se Ele, ao encarnar, julgou necessário orar ao seu Pai, quanto mais nós devemos julgar necessário orar. A igreja primitiva, a igreja do livro de Atos, sempre orou, a ponto de os seus líderes falarem em Atos 6, irmãos, nós precisamos que vocês nomeiem homens idôneos para cuidar das necessidades físicas da igreja, para cuidar das viúvas, para cuidar dos problemas administrativos do dia a dia, e nós nos dedicaremos somente à oração e à pregação da palavra. O Senhor orou, os apóstolos oraram, a igreja primitiva orava. O Senhor, ressurreto, hoje, sentado à direita de Deus, vive como sumo sacerdote, vive eternamente, fazendo intercessão por nós. Ele intercede por nós a todo momento e o fará por toda a eternidade, assim nos diz o livro de Hebreus. Terceira razão é que Deus determinou a oração como meio para que pudéssemos obter suas soluções em inúmeras situações. Muitas vezes caímos nessa armadilha de pensar: se Deus é soberano, por que então orar? Eu creio na soberania de Deus, logo não preciso orar. Isso é uma falácia, é uma mentira. Não deixe que o seu coração caia nesta armadilha. Dizer que não ora porque crê na soberania de Deus é de fato provar que não crê ou entende a soberania de Deus, que soberanamente ordena os fins e também ordena os meios para que esses fins sejam alcançados. Se você crê na soberania de Deus, e você crê, como as Escrituras nos explicam, que Deus soberanamente ordenou a oração como um meio para os seus fins, você ora, e você ora fervorosamente. Razão número 4 é que nós temos a promessa de Deus, que nossas orações não são em vão, mesmo se não recebemos, ou quando não recebemos especificamente o que pedimos.
A palavra de Deus nos fala em Romanos 8, que quando oramos, muitas vezes não sabemos orar, não sabemos o que pedir, como pedir. E você já experimentou isso. Às vezes a gente não faz aquela oração meio capenga, que você não consegue nem encontrar as palavras, que você não consegue nem se expressar para Deus, você não sabe exatamente o que pedir, você não sabe exatamente como se reconciliar, você não sabe exatamente como a sua solução virá, você não sabe o que falar com Deus. Muitas vezes você crê que sabe, e futuramente acaba descobrindo que não sabia tanto assim. Mas o Espírito de Deus intercede por nós, de maneira que não podemos entender, de maneira que não podemos ouvir, não podemos saber, naquele momento em que estamos fazendo nossas orações frágeis, atrapalhadas, muitas vezes manchadas pelo pecado, manchadas por nossa arrogância, manchadas por nosso orgulho, por nossa falta de entendimento. Mas o Espírito de Deus intercede por nós de maneira sobrenatural. Ainda que não recebamos, que não saibamos pedir, por isso não recebamos, ainda que não recebamos da maneira que queremos, quando quisermos, o Espírito de Deus é conosco. Razão número 5 é que ele prometeu que quando pedirmos por coisas que estejam de acordo com a sua vontade, ele nos dará o que pedimos. Primeira carta de João nos assegura que quando oramos de acordo com a vontade de Deus, a resposta dele sempre é sim. A oração alinha as nossas vontades com a vontade de Deus. A oração não deve ser vista como um meio para que a nossa vontade seja feita e aceita nos céus, mas a oração deve ser vista pelo cristão como um meio para que a vontade de Deus seja feita na terra. A oração não é um meio para a minha vontade ser feita nos céus, mas é um meio para que a vontade de Deus seja feita na terra. Venha a nós o vosso reino, Senhor. A oração nos alinha com Ele. E isso é só em termos de pedidos, de petições, mas, irmão, a oração é muito mais que petição. A oração é muito mais, e Deus se alegra, e Deus é glorificado nas suas petições, nos seus pedidos de socorro, nos seus pedidos por provisão, no seu pedido por paz, no seu pedido por salvação, na sua intercessão por irmãos, por amigos, por descrentes. Deus é glorificado nas suas petições, e Ele ordena que venhamos a Ele com as nossas petições, mas oração é tão mais do que isso. Na oração você fala com o seu Senhor, na oração você fala com o seu Pai, na oração você experimenta o poder do Espírito. A oração do justo pode muito em seus efeitos, é outra promessa. A oração é glorificar a Deus. A oração é ações de graças. É render graças àquele que tudo nos dá. Todos os dias, aquele que enviou o seu Filho para viver, morrer, ser sepultado e ao terceiro dia ressuscitar para a sua justificação. A oração nos traz aos braços de Deus. A oração cria comunhão com o Pai e com o Filho, através do seu Espírito. É muito mais do que somente petições. Com esta ideia de oração, com esses pontos breves da mentalidade bíblica, da ideia bíblica, o ensino bíblico do que é a oração, gostaria então de começar a nossa exposição destes versículos, desses 5 curtos versículos. A mentalidade de Paulo é essa. E no versículo 1 do capítulo 3 diz assim: irmãos, orai. Finalmente, ele está terminando. E ele de fato está terminando. Não como alguns de nós, pregadores, que quando fala, então para concluir, você já pode esperar que vai vir mais 35 minutos. Pode esperar que vai vir. Pregador, olha, não pode dar o microfone na mão de um pregador. Ele vai falar. Então, por isso que a gente nem fala, a gente nem fica falando muito. Para concluir, porque a gente não conclui. Tá bom? Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós.
Eu gostaria de me deter por alguns minutos na palavra irmãos, porque muitas vezes lemos as Escrituras de maneira rápida e não percebemos o peso de cada palavra das Escrituras. Muitas vezes nos tratamos como irmãos e tomamos certas coisas por certo. Tomamos algumas coisas por garantida. Mas a verdade é que a única razão pela qual somos uma família é o Cordeiro de Deus, que foi imolado por nossas transgressões, que foi morto e que estava morto desde a fundação do mundo. Sem Ele não seríamos filhos de Deus, logo não seríamos irmãos. A todos aqueles que o receberam, a estes lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Assim diz o apóstolo São João, no primeiro capítulo do seu evangelho, da biografia de Jesus. Por isto somos irmãos, e o apóstolo São Paulo fala, irmãos, essas palavras têm sentido, essas palavras têm um significado, não são palavras corriqueiras que jogamos sem sentido, mas são palavras que são teologicamente pesadas, que comunicam uma verdade do que Cristo fez por nós, que andávamos desgarrados, inimigos da cruz, inimigos de Cristo, inimigos de Deus, completamente alienados da sua glória, da sua verdade, da sua beleza. Não somente doentes, debilitados, fracos, mas mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos regenerou, nos deu vida através da sua palavra. O primeiro capítulo de Efésios, eu citei Efésios 2 agora, o primeiro capítulo de Efésios fala que nós somos predestinados para a adoção. Somos feitos filhos de Deus por adoção através de Cristo Jesus. Irmãos, quando nos chamamos irmãos, lembre-se do tesouro que vem dentro dessa palavra. Não tome essa palavra por certa. Para mim e para você foi grátis. Para ele custou a sua vida. E Paulo, com esse termo, ele começa a falar, irmãos, ora por nós. A gente está precisando da oração de vocês. Paulo não está pedindo oração somente para ele, mas para a sua companhia missionária, para o seu grupo de missionários. Ele escreve essa carta, quando ele começa a escrever, ele anuncia que ele está escrevendo com Timóteo e Silvano também, e eles continuam na sua labuta, no seu trabalho, debaixo de oposição, faça chuva, faça sol, com o seu trabalho ministerial, e assim eles vão em frente, pregando a palavra, porque a Bíblia fala que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja, e a igreja segue avante, segue em frente, mas não sem tribulações, e Paulo fala, a gente precisa da adoração de vocês, orem por nós, irmãos. Aqui nós vemos o gigante, o apóstolo Paulo, que nunca nos fala que é um gigante, porém de uma fé, se é que podemos dizer assim, de uma fé invejável. Muitas vezes eu tenho dificuldade até de simpatizar com algumas coisas, porque eu comparo a minha fé com a dele, as coisas que ele passou, o sofrimento que ele passou, e o que acontece na minha vida que eu descaradamente chamo de sofrimento, e eu falo, eu não passei por tantas aflições como ele, por causa do Evangelho. E este homem que foi usado por Deus, um apóstolo, líder da igreja, que viu o Cristo ressurreto, que foi usado para escrever 2/3 do Novo Testamento, este homem pede oração à igreja que ele plantou, à igreja que ele criava, cuidava. Muitas vezes, a igreja como um todo, todos incluídos, nós pensamos que a necessidade da oração, a responsabilidade da oração, a tarefa da oração, se limita aos líderes da igreja. Orar e interceder e acordar às 3 da manhã, vigília, jejum e oração é uma tarefa dos pastores, talvez dos diáconos, talvez da diretoria. Irmãos,
orai por nós. Paulo não faz distinção alguma entre a oração, ele podia muito bem pedir oração para os líderes da igreja, ele fala irmãos. No quesito oração não há diferença, todos nós temos o dever, a obrigação, a responsabilidade, mas também o deleite, o prazer de orarmos ao nosso Deus, de nos aproximarmos intrepidamente do trono da graça, onde não há mais um véu separando o povo do seu Deus, mas aquele véu foi rasgado, porque o preço foi pago e já não há mais separação. Nós fomos trazidos aos santos, ao santo dos santos. E temos acesso livre ao trono da graça. E podemos nos aproximar com intrepidez. Porque aquele que senta no trono não é mais o nosso juiz nos condenando. Porque a nossa condenação já foi executada. A pena já foi executada. Aquele que se assenta ao trono é o nosso Pai celestial. E por isso podemos nos aproximar dele. Por isso não há diferença. Todos devemos orar, todos devemos pedir a oração uns dos outros. E Paulo fala, não somente ore por nós, mas ele nos dá o conteúdo da sua oração. O que ele diz? Muitas vezes nós pedimos orações, ora por mim porque eu peguei um resfriado, ora por mim porque eu estou com uma virose, ora por mim porque eu estou com os problemas legais, bati meu carro, ore por mim por todas essas necessidades. E não é errado orar por essas necessidades, não é egoísta orar pelas suas aflições. Porém, muitas vezes esse é o único conteúdo de nossas orações, de nossos pedidos de oração. Muitas vezes nós ficamos tão envolvidos em nossas próprias vidas que não lembramos dos outros aspectos da oração e não lembramos de interceder por outros. E Paulo, ele não ora pelo seu conforto. A primeira coisa que sai da boca dele é, irmãos, orem por nós. Para quê? Qual é o conteúdo da oração dele? Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. O prazer de Paulo, a preocupação de Paulo, o desejo de Paulo é que a palavra se propague. Ele ora pelo avanço do Evangelho. Ele ora pelo avanço do Evangelho. A palavra de Deus é o Evangelho de Cristo. Ele ora para que esse Evangelho avance. A ideia de avançar aqui é uma alusão às Olimpíadas, a ideia de correr. A ideia literalmente é a ideia de correr livre. Muitas vezes a gente faz na EBF, a gente faz aquelas brincadeiras e amarra a perna de uma criança com a outra e faz eles correrem até o outro lado, né? Aí vai todo mundo mancando, amarra uma mão, faz correr de costas. Aquelas coisas são empecilhos. O que Paulo está orando é exatamente o contrário daquilo. Para que o Evangelho corra a corrida inteira, a maratona inteira. Porém, sem nenhum empecilho, sem nenhuma amarra, sem nenhuma atadura, sem nenhum peso, para que o Evangelho se mova cada vez mais, se alastre como fogo selvagem. Essa é a oração de Paulo. Paulo fala, ore para que o Evangelho avance, mas não somente avance, mas que ele seja aceito. Ore para que o Evangelho seja aceito. Quando ele fala que o Evangelho que a palavra seja glorificada, esta é a ideia, que a palavra é glorificada quando a palavra é pregada. E essa palavra chega de fato através do Espírito de Deus aos corações daqueles que precisam dela. A fé bíblica não é somente o entender do conteúdo da vida de Cristo, da obra de Cristo. A fé bíblica, apesar de incluir o compreender desta mensagem, também inclui o aceitar intelectualmente desta mensagem, crer que é verdade, sim, com a sua cabeça, mas a fé bíblica inclui também a aceitação dos nossos corações, o deleite nesta verdade. E a palavra de Deus é glorificada quando esta mensagem que chega aos ouvidos, que as pessoas entendem com os seus entendimentos, mas quando o Espírito de Deus faz com que essa palavra desça do entendimento para o entendimento de experiência, de coração,
para o amar a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento, que é o cerne de toda a lei. Amar a Deus acima de todas as coisas. Quando Jesus foi interpelado acerca deste assunto, qual é o maior mandamento da lei? Ele diz, pessoal, vocês já conhecem essa. O primeiro mandamento, e maior, é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a si mesmo. Este é o desejo do missionário, e esse deve ser o meu desejo e o seu desejo, irmãos. Não existe ministério cristão que não é movido e impulsionado por oração. Eu não quero ser duro com você, mas eu creio que essa é uma palavra dura e ela causa arrependimento em todos nós. Ela nos confronta, mas o que quer que seja que você esteja fazendo, se não é regado, movido, impulsionado por oração, você pode chamar de qualquer coisa. Mas não é um ministério cristão. O ministério cristão ele é feito em dependência total ao Espírito Santo de Deus. É impulsionado pelo poder do Espírito que habita em nós, do Cristo vivo que reina. O ministério cristão não é para ser feito nem por força, nem por poder. O ministério cristão é para ser feito pelo Espírito do Senhor. O ministério de Cristo não é meu e não é seu. Oremos fervorosamente por tudo. Ai, pastor, por tudo também é exagero. Eu não gosto de orar por coisa pequena. Você acha mesmo que tem alguma coisa que é grande para Deus? Que criou o universo e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder? Para o Deus que sabe de tudo, de todos os pensamentos, para o Deus que nunca teve uma ideia após a outra, para o Deus que nunca aprendeu nada, que nunca mudou de ideia. Você acha mesmo que há algo grande para Ele? Ore pelas coisas ditas pequenas, porque a solução até delas vem do Senhor, e de nada podemos nos gabar. Orem por todas as coisas, a todo momento. Este é o desejo do apóstolo Paulo. É por isso que ele está pedindo, irmãos, orem por nós, para que a palavra se alastre como fogo selvagem. Mas não só que as pessoas entendam, mas que elas se arrependam dos seus pecados e corram, lancem as suas vidas nos braços de Jesus, que os espera de braços abertos. Que promete a todos, vinde a mim, todos os que estáis cansados e abatidos, e eu vos darei descanso. Esse é um convite a todos nós. Esse convite nunca deve ser ignorado na pregação da palavra de Deus. Qualquer um de nós, de vocês, que se sinta cansado e abatido, desesperançado, fraco, Jesus diz mais uma vez, venha a mim e eu vos darei descanso. Esse é o desejo do apóstolo e é isso que ele pede, esse é o objeto da sua oração. Mas ele pede não somente para que a palavra seja glorificada, para que a palavra avance e seja aceita, mas ele pede também no versículo 2, ele fala assim, ore por isso e também por isso, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo sofria perseguição, sua companhia missionária sofria perseguição, Timóteo e Silvano sofriam perseguição com eles, perseguição seja dos judeus, que eram inimigos confessos e declarados da obra missionária de Paulo, que odiavam o fato de Paulo ter sido um fariseu, ter sido um doutor da lei renomado, e se perdeu, corrompeu por esta nova doutrina. Homens que eram inimigos da graça e tudo faziam para exterminar a pregação
da maravilhosa graça de Deus e buscavam de vários recursos, incluindo recursos legais, contra a obra missionária deste apóstolo e da igreja em geral. Seja os homens maus, seja aqueles que distorciam a doutrina, que eram judaizantes, ditos cristãos, homens maus que se opunham à pregação do evangelho. Talvez os homens maus que distorciam a prática vinda de uma doutrina correta. A doutrina da volta de Cristo, a implicação dela não é peça as contas do seu emprego. E alguns nessa igreja estavam se dando a isso e começaram a pregar certas ideias e demonstrar com as suas vidas que não devíamos trabalhar porque Jesus está por voltar. Promovendo então a preguiça, que é um pecado detestável ao Deus Santo. A ponto de Paulo falar, nos protege, ore para que Deus nos proteja deles, desses homens infiéis. E aqui há mais ou menos um jogo de palavras aqui, que Paulo usa, que é a proteção contra os homens infiéis, vinda do Deus que é fiel. O Deus que não nos desampara, o Deus que é fiel inclusive, ou até quando nós somos infiéis. É dele que vem a nossa proteção. Hoje nós cantamos o Salmo 121 que diz: eu levanto os meus olhos, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de ti, o Criador dos céus e da terra. É dele que vem o nosso socorro, porque ele é fiel. Ainda quando as tribulações que eu passo venham sobre mim por conta das minhas próprias decisões infiéis. Do alto vem o nosso socorro. Paulo pede a oração contra os homens infiéis. Proteção do Deus que é fiel. Que proteção? A proteção da sua palavra, a proteção contra as adulterações, as alterações desses falsos mestres. Gente, a ideia de falso mestre, muitas vezes você vê pessoas que claramente pregam outra doutrina, que são claramente do outro time, estão usando um uniforme diferente, é óbvio que eles são do outro time. Porém, a ideia de falsos mestres que a gente encontra na Bíblia muitas vezes, o apóstolo João escreve extensivamente sobre isso, é a ideia daqueles homens que estão dentro da igreja, que você cuidou do filho dele quando o filho dele nasceu, você foi lá, você manda cartão de Natal, você vai de carro, leva os filhos dele para o trabalho, para a escola, você fica com os filhos dele, para que ele possa sair com a esposa. Um dia ele cuida dos seus filhos, vocês têm confiança, vocês têm amizade, vocês se tratam como irmãos, e aí um dia esse homem se demonstra um falso mestre. Homens que até há pouco demonstravam ser verdadeiramente da fé, verdadeiramente cristãos, e se debandaram por falsas doutrinas, e Paulo pede a oração dos irmãos para que essas adulterações da palavra, para que essas alterações e distorções da palavra não passem para a igreja dos Tessalonicenses. Deus, protege a gente dos ensinos errôneos. Esse é o objeto, é o pedido de oração do apóstolo Paulo. Não somente pela a pureza doutrinária, porque hoje em dia a ideia de doutrina se tornou em muitos meios, no nosso círculo evangélico, se tornou uma ideia negativa, a ideia de que temos que ter um conhecimento intelectual da palavra de Deus, é algo negativo. E quando se fala a palavra doutrina, muitas vezes somos inclusive discriminados, porque todo mundo sabe que para amar a Deus temos que ser ignorantes. Irmãos, uma aversão ao conhecimento da palavra de Deus,
uma aversão ao conhecimento profundo e extenso da palavra de Deus, não é sinal de piedade. Não é sinal de humildade. O Espírito Santo de Deus inspirou os seus apóstolos e profetas a escreverem as suas escrituras, não para que você as ignorasse, mas tudo o que foi escrito para a sua instrução, para que cresças na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pureza doutrinária é importantíssima. Você tem que se encontrar numa igreja que a palavra de Deus seja honrada e pregada com temor. Você tem que fazer a sua leitura individual e comunitária das Escrituras Sagradas, buscando o entendimento das Escrituras Sagradas. Através do seu conhecimento, o seu coração é alcançado. Como podes amar aquele a quem não conheces? Aquele que ama, busca o conhecimento daquilo que ama. Muitas vezes entendemos que isso se aplica, entendemos e aceitamos que isso se aplica a qualquer assunto. Eu conheço pessoas que sabem a escalação da seleção brasileira de 1982. Até os reservas. Mas talvez me diga que não consegue memorizar um versículo bíblico porque é ruim de memória. Irmãos, temos que nos arrepender e conhecer a palavra de Deus, que é a palavra que nos dá vida. Amém? Versículo 3: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Versículo 3 é um versículo que nos dá encorajamento, que nos dá conforto, porque esses homens, essa igreja acabou de ouvir no versículo 2 que falsos mestres estão no meio deles. Nos guarde de homens maus e infiéis. Claramente ou certamente, esse pedido de oração traz à mente dos Tessalonicenses esses homens que se opunham, que eram inimigos da graça, que se opunham à pregação, que se opunham ao ministério do Senhor Jesus. E eles amavam esses homens eram do meio deles, compartilhavam a vida com eles. E isso é altamente desencorajador. Principalmente para aqueles que são novos na fé, que podem pensar, se esses homens caíram, quem dirá eu? Não tenho esperança nenhuma. Mas o versículo 3 nos garante que Deus é fiel. E é Ele quem nos protege contra essas coisas. E é Ele quem nos guarda do maligno. Muitas vezes as pessoas poderiam pensar, se o maligno prevaleceu contra esses homens que eram mestres, eu não tenho a mínima chance. E o apóstolo Paulo os relembra: você sozinho contra o maligno não tem chance. Comigo, ou com o Senhor que é fiel, o maligno não tem chance contra você. Então esse versículo nos dá conforto, não só para eles, mas para nós. Essa noite eu gostaria de te dizer mais uma vez, que o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. O maligno nos ronda como leão, esperando, buscando a quem possa tragar. Buscando a quem possa tragar. Porém, no poder do Espírito, com a palavra de Deus, com o escudo da fé, com a armadura de Deus, o inimigo maligno não prevalecerá sobre você. Esta é a promessa de Deus que nos confirmará, que é fiel, nos confirmará e nos guardará do maligno. E Paulo continua, ele fala, e tem mais, nós também temos confiança
em vós. E aí então, como Paulo tem os elogiados, seria possível que eles, sendo modelo para as igrejas da região, que eles tendo sido tão elogiados pelo apóstolo, o apóstolo estando pedindo orações a eles, haveria o perigo deles se ensoberbecerem, ficarem orgulhosos dos seus próprios, das coisas que alcançaram. Mas o apóstolo Paulo fala assim, nós também temos confiança em vós, no Senhor. Olha só o versículo 4. No Senhor, é Ele que te guarda, é Ele que te confirma, e por isso nós temos confiança em vós, no Senhor. É mais ou menos dizer assim, não abandona o Senhor, que aí a minha confiança já não está tão grande. Nós temos confiança em vós, no Senhor. Confiança do quê, Paulo? De que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Paulo e seus companheiros de ministério acreditam na santidade desses homens, desta igreja que ama a Cristo. Eles acreditam que não é falsa, que não é falsidade, que não é joguinho, que não é um show, mas que é de fato o amor a Jesus Cristo que banhou os seus corações, e para Ele eles vivem. E Paulo sabe e confia que no Senhor, eles não só estão assim, mas eles continuarão assim. Eles perseverarão. Eles continuarão obedecendo aquilo que aprenderam. O Evangelho, sim, é da graça. E não há graça maior. Não há graça maior do que a liberdade de poder deleitar-se e obedecer os mandamentos de Deus. Éramos escravos do pecado, mas conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou, e hoje temos a liberdade que não tínhamos antes quando éramos escravos, porque o escravo não tem vontade própria, mas o escravo obedece ao seu mestre, e houve um dia onde o pecado era o seu mestre, mas em Cristo Jesus a verdade nos libertou. E Paulo crê que esses homens eram libertos de fato, e que eles não somente estavam obedecendo, mas obedeceriam até o final. Porque é fiel para completar a obra, aquele que a começou. É o Senhor que é fiel, e que nos guarda, e que nos confirma, e que nos protege do maligno, do pecado, do mundo. E assim triunfamos. Somos confiantes no Senhor, que podemos obedecê-lo, e continuaremos fazendo, até aquele dia, aonde o Senhor, ressurreto, voltará pela sua igreja. Amém? No versículo 5, o apóstolo São Paulo nos diz, ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. E aqui eu concluo que o ponto principal desta porção das Escrituras é a intercessão mútua, é a oração mútua, porque no primeiro versículo dessa porção das Escrituras, desse começo, desses cinco versos, Paulo está pedindo uma oração, e quando ele fecha esse assunto, ele está fazendo o quê? Orando por eles. Ora por mim, eu oro por vocês. Ora por mim, eu oro por vocês. Ora por mim, eu oro por vocês. Esta é a vida cristã. Como eu me alegro quando eu vejo os irmãos orando uns pelos outros. Como eu me alegro quando eu vejo os irmãos perguntando, está tudo bem? Posso orar por você? Ou quando o irmão vem para o outro, eu vejo isso. Quando é a respeito da minha vida, da minha família, nem se fala, obviamente eu fico alegre, mas como alegra o meu coração, como me encoraja, como fortalece a minha fé. Olha, é um meio de graça, quando eu vejo vocês falando uns com os outros dessa maneira, quando eu vejo o irmão falando, e aquele assunto, como é que está a tua tia Gertrudes, que a gente orou por ela em dezembro, ela melhorou? Não tem coisa que me faz mais feliz na comunhão dos santos do que isso. De ver os irmãos de fato carregando os fardos uns dos outros e uns com os outros. Irmãos tessalonicenses, ora por nós.
Irmãos, eu estou orando por vocês, sabe para quê? Para que o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Conduza o vosso coração ao amor de Deus. Eu acho que tem algumas facetas aqui, ao amor de Deus, o amor com que Ele nos amou, eternamente. Viva no centro desse amor, o amor que te lava, que te restaura, que te salva, que te transforma, que te guia, que te protege. Não abandone esse amor, não tome esse amor por certo, seja grato por esse amor, experimente esse amor, dê valor a esse amor, glorifique a este amor de Deus com a tua vida. Sim, eu creio que tem essa faceta, que esse é um aspecto da oração de Paulo, pelos Tessalonicenses, que sim, eles de fato experimentem esse amor de Deus, que eles olhem para a cruz e falem, uau, Cristo nos amou. Mas também tem um outro aspecto desse amor, que é o amor que Cristo, o amor e a paciência, que Cristo é o sujeito. Que Cristo é o sujeito que Ele exerce. Cristo exerce o seu amor em paciência, quando Ele suporta, sem se rebelar, todo o mau caratismo que foi praticado contra Ele. Todo o mal, toda a maledicência, todas as mentiras, todo o escárnio, e Ele calado foi, como ovelha ao matadouro. Paulo deseja que os Tessalonicenses sejam desta maneira, que o coração deles estejam no amor e paciência ou constância em Cristo, vivendo no amor de Deus, dentro do amor de Deus. O outro aspecto que lida da constância, o amor que Deus nos amou, viva no meio deles. Haja dentro dele, haja dessa maneira na constância de Cristo, imitando ao seu mestre, mas também o cerne de toda a lei, que é: ame a Deus acima de todas as coisas. Esse amor que é impossível à natureza pecaminosa, esse amor que é repugnante à natureza pecaminosa, a qual todos nós compartilhamos, e nela nascemos. Este amor que totalmente depravados não temos a capacidade, muito menos o desejo de experimentar e de ter este amor por Deus, que é simplesmente o maior mandamento de todos: amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Paulo deseja que esse amor que foi regado em nossos corações, que banhou os nossos corações desse jeito, que Deus nos deu soberanamente e graciosamente, muitas vezes nós nos afastamos dele, nos esfriamos nas nossas vidas, seja pelas circunstâncias, pelo nosso próprio pecado, e apesar de termos a capacidade de amar a Deus desta maneira, muitas vezes tropeçamos, e necessitamos das orações uns dos outros para que voltemos a este amor, para que não deixemos o primeiro amor. Assim devemos ser. Essa é a oração de Paulo para os Tessalonicenses, é a oração que nós devemos fazer uns pelos outros e por aqueles que estão neste mundo de trevas. Irmãos, o zelo missionário é o zelo que todos nós devemos ter, é o mandamento que Cristo nos deixou, de ir por todo o mundo, por todas as nações, e fazer discípulos e batizá-los. O mundo precisa da palavra, irmãos. O mundo precisa conhecer a este Cristo, que vive, que nos adota na família de Deus, e nos faz irmãos. Mas este mundo não conhecerá a Cristo, se tentarmos fazer todas as coisas no nosso próprio poder, ignorando a nossa dependência naquele que é Senhor de todas as coisas, e que vive eternamente, fazendo intercessão, intercedendo por todos nós. Oremos uns pelos outros. Oremos sem cessar.
Amém?